Alunos, como vai? Estão todos bem? Estamos aqui para a nossa primeira videoaula para vocês, né? Espero que saia bem, que tudo dê certo, que não ocorra nenhum imprevisto, mas também é esperado algum imprevisto, porque é a minha primeira videoaula, né? Na aula passada, que foi por mensagens, né, de áudio, onde a gente aprendeu sobre a divisão da Bíblia, né? A grande divisão da Bíblia. Qual foi a primeira grande divisão da Bíblia? Se eu perguntar para você, qual foi a primeira e grande divisão da Bíblia? Qual? Tá, depois vocês mandam a resposta aí via mensagem aí para mim. Qual foi a primeira e grande divisão da Bíblia? Isso foi um estudo da semana passada, onde nós vimos lá. Nós também aprendemos na semana passada que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e em versículos, para facilitar assim o nosso estudo, né? Para facilitar assim também acharmos as referências dos livros, dos capítulos e dos versículos. Então ela foi dividida também em capítulos e em versículos. E ela foi dividida só depois de Cristo, né? Antes de Cristo nós não tínhamos essa divisão em capítulos e em versículos. Daí a primeira pessoa que dividiu a Bíblia em capítulos foi Stephen Langton, em 1214. Ele era um arcebispo, né, da cidade inglesa. Então no ano de 1214, depois de Cristo, que foi a nossa primeira divisão bíblica em capítulo. Depois veio Robert Etienne, em 1551, onde ele dividiu o Novo Testamento da língua grega em versículos. E por último ali temos a divisão de Teodoro Beza, onde ele dividiu toda a Bíblia em capítulos e em versículos. E isso aí, irmãos, ajudou muito para nós. Foi de muita e grande valia para nós, né? Para facilitar assim a acharmos as referências bíblicas, né? Acharmos o livro, acharmos o capítulo, acharmos os versículos e outras referências que também tem nas Bíblias, né? Bíblia de estudo, por exemplo, tem várias outras referências, né? Mas essa referência mais básica para nós é a referência do capítulo, versículo, para acharmos então ali o assunto que devemos tratar. E hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje iremos ver 2 pontos, né? 2 pontos do nosso estudo em como manusear a Bíblia Sagrada. Na semana passada nós vimos em como a Bíblia foi dividida em capítulos, em versículos e por quem. Mas hoje vamos aprender 2 pontos, dando continuidade à nossa aula, agora a nossa primeira videoaula, né? Hoje iremos aprender sobre referências bíblicas e abreviaturas bíblicas, né? O que é uma referência bíblica e o que é uma abreviatura bíblica. O que é uma referência bíblica? Uma referência bíblica ela é indicada para acharmos o livro, o capítulo e o versículo da Bíblia. Então isso é uma referência bíblica. Se alguém falar, fulano, encontra essa referência aqui para mim na Bíblia lá. Ou o pastor pergunta, né? Um obreiro aí, alguém, um irmão, procura essa referência bíblica lá para mim. Aí ele vai dar uma referência para você encontrar determinado assunto ou determinada passagem bíblica, né? Ou versículo que ele quer tratar ou que ele quer esclarecer para nós. Então, da mesma forma, nós precisamos manusear bem as Escrituras, a Palavra de Deus, né? Conhecendo-a como? Através das referências bíblicas. Hoje, então, vamos nesse primeiro nosso ponto aqui, referências bíblicas. Eu vou passar umas referências bíblicas aqui, aí vocês vão estudando aí. Vamos aqui para o nosso primeiro ponto dessa videoaula nossa, né? Agora sobre a referência bíblica. O que é uma referência bíblica? A referência bíblica é para nós acharmos um livro, o capítulo e o versículo sobre um determinado assunto, né? Vamos aqui para a nossa referência, como está aqui o nosso exemplo no quadro, né? RM 11 e 17. O que significa isso? O que significa esse RM? O que significa o 11 e o que significa o 17? Isso é uma referência bíblica para nós acharmos uma passagem bíblica com mais rapidez e eficácia. Amém? Então, esse RM aqui significa a abreviatura do livro, tá?
A letra maiúscula, sempre a primeira letra da abreviatura do livro sempre será maiúscula. E a segunda letra minúscula, tá? Então a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Então RM é a abreviatura do livro. 11. Esse número 11 aqui é o primeiro número que é o capítulo, tá? O primeiro número que é o capítulo. O 17 é o segundo número, que é o versículo. Tem um exemplo aqui embaixo que eu fiz, ó. Então segue o nosso exemplo. RM 11.17, que significa Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 17, tá? O capítulo e o versículo são separados por um ponto, tá? Esse ponto separa o capítulo do versículo, que iremos ver mais adiante nas nossas abreviaturas. Amém? Então fique aí com essa passagem sobre a referência, esse ponto da referência. RM para a abreviatura do livro, 11, que é o primeiro número, que é o capítulo, e o 17, que é o segundo número, que é o versículo, a como se refere aqui embaixo no nosso exemplo. RM 11.17, que é a referência à carta aos Romanos, tá? Romanos, capítulo 11, versículo 17. Amém? Agora nós vamos aprender um pouco sobre as abreviaturas bíblicas, né? Para que servem as abreviaturas bíblicas, né? Nós sabemos que a Bíblia ela foi dividida em capítulos e em versículos, né? E as abreviaturas são as referências, né? São as referências dos livros, dos capítulos, dos versículos com as suas abreviaturas, tá? O livro ele é abreviado em duas letras, sendo a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula. Então, os livros, né, são abreviados em duas letras, sendo a primeira maiúscula e a segunda minúscula. E os capítulos, né, o primeiro número, né, é o do capítulo e o segundo número é o do versículo. E eles também têm as suas referências, né, as suas abreviaturas, entre um capítulo e outro capítulo, entre um capítulo e um versículo a outro versículos. Se não, vejamos as referências das abreviaturas. Vamos ver para o quadro. Tá? Aqui está algumas referências das abreviaturas bíblicas. Como eu já disse, os livros eles têm duas letras abreviadas, sendo a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, sendo o primeiro número o do capítulo e o segundo número o do versículo. O capítulo e o versículo eles são separados por ponto, tá? Lembre disso. O capítulo e o versículo eles são separados por ponto. Tá? Primeiro vem o livro, RM, livro. O primeiro número é o 10, que é o capítulo. O segundo número é o 17, que é o versículo, separado por pontos. Se não, vejamos mais. JN 1.8. Isso é uma referência a um livro e a abreviatura desse livro e desse capítulo, desse versículo. Referência do livro, JN. Primeiro número, capítulo. Depois o ponto separa o capítulo do versículo. Outra referência, AT. A maiúsculo, T minúsculo. Primeiro número, capítulo. Segundo número, separado por um ponto, versículo. E aqui nós temos o hífen. O que significa esse hífen, né? Depois o número 36. Então, AT é o livro, 16 é o capítulo, o ponto separa o capítulo do versículo, depois vem o número 32, depois vem o hífen, depois mais um número, 36. Então, qual é o significado desta referência? Tá? Livro, capítulo, versículo a versículo. Então, esse hífen ou esse tracinho aqui significa a letra A, tá? Vou até colocar para vocês aqui, pegar uma caneta vermelha para destacar melhor. Então, esse hífen ou esse tracinho significa A. Então, capítulo 16, versículo 32 a
36. Então você vai encontrar essas referências em estudo bíblico, né? Alguém te dá uma referência assim, ó. Vamos supor que o pastor pede para você: fulano, encontra para mim essa referência bíblica aí. Aí passa para você EF 4,5.16-22 ou hífen. Então você vai ter que encontrar para o pastor esta referência bíblica. Para que eu possa encontrar essa referência bíblica, eu tenho que conhecer a Bíblia, conhecer as referências e suas abreviaturas, que é a nossa aula de hoje, né? Que nós estamos aprendendo sobre as abreviaturas bíblicas e no ponto anterior sobre as referências, que é uma referência. Isso aqui é uma referência bíblica, né? Para você encontrar isso aqui, ó, na Bíblia. EF 4.5.16-22 ou hífen. Que referência é essa? EF. As duas letras sempre será referindo-se ao livro. Então, EF eu me refiro ao livro. Aqui eu coloquei o F maiúsculo, né, irmão? Mas não é, tá? Deixa eu apagar aqui. É minúsculo. A segunda letra sempre será minúscula. Deixa eu colocar aqui. Porque eu escrevo mais só assim de forma. Então vai ficar assim por enquanto, tá? Mas esse F minúsculo, que é a segunda letra. A segunda letra sempre será minúscula, tá? Então, Efésios, capítulo 4, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Então, essa referência é assim. Como eu vou ler essa referência para você? Efésios, capítulo 4, capítulo 5, versículo 16 a 22. Então, eu vou ler o capítulo 4 todo, até o 5, né? O capítulo 4 todo, o capítulo 5, do versículo 16 ao 22. Então, essa referência aqui significa que eu vou ter que ler o capítulo 4 inteiro e o capítulo 5 eu vou ler do versículo 16 ao 22. Então, isso são as abreviaturas bíblicas e também uma referência bíblica. Então, RM é a abreviatura do livro de Romanos, JN é a abreviatura do livro de Jonas, AT é a abreviatura do livro ou da carta de Atos, EF da carta de Efésios. E aí vem capítulo, que é o primeiro número, sempre será o capítulo, tá? Primeiro número sempre será o capítulo. E o que separa o capítulo do versículo é o ponto, tá? Esse pontinho aqui separa capítulo e versículo. Então, Jonas, capítulo 1, versículo 8, separado por um ponto, ó. Capítulo e versículo. O que separa capítulo de capítulo é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula separa capítulo de capítulo, tá? Eu posso também fazer uma abreviatura de capítulos da seguinte forma. Então aqui é uma abreviatura de capítulo, ó. Capítulo 5 a o capítulo 6. Nós aprendemos que esse hífen significa A, tá? Esse traço ou esse hífen significa a letra A. Então, capítulo 5 ao capítulo 6, tá? É uma abreviatura de capítulo, ou A, capítulo 5 ao capítulo 6. Que livro? Qualquer livro, você pode pegar aqui, vamos pôr o RM, né? RM, Romanos, capítulo 5 ao capítulo 6, para que eu leia o capítulo 5 e o capítulo 6. Amém, irmão? Então essa foi a nossa primeira videoaula. Eu sei que saem alguns erros aqui, mas é bom. A gente vai se aperfeiçoar mais para melhorar a nossa qualidade de ensino também por videoaula, até voltarmos às aulas normais, tá? Fica aí o meu abraço para vocês, Deus abençoe. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem lá, tirando dúvida, não entendi isso, não entendi aquilo, que eu vou retornar em áudio para vocês, explicando melhor. Depois nós dar uma passada melhor e estamos nos aperfeiçoando para fazer o melhor para Deus, para vocês e para todos.
para que haja uma melhor compreensão. Amém? Então fica aí, qualquer dúvida, pode mandar lá no Zap, lá no WhatsApp, né? Que nós vamos tirar suas dúvidas no nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, até a próxima videoaula.